Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa que é a nossa primeira live da Tagarela de 2024. Hoje a gente vai falar sobre intercâmbio em Gold Coast, um dos destinos preferidos dos estudantes brasileiros aqui na Austrália. A gente vai conversar com a Amanda Rosa, estudante da Tagarela, que junto com o marido dela, o Nathanael, eles escolheram Gold Coast como destino do intercâmbio deles. Chegaram recentemente na cidade e a Amanda vai contar pra gente o que ela tá achando de Gold Coast, quais são as primeiras impressões dela, o que ela destaca do intercâmbio na cidade e vai contar um pouquinho pra gente da história dela também. A Amanda que tem uma história muito interessante, que antes de vir para a Austrália, ainda no Brasil, ela e o marido, Nathanael, compraram uma Kombi, saíram viajando pelo país, passaram por vários estados, várias regiões do Brasil, e é algo que muita gente faz aqui na Austrália, mesmo quem está aqui temporariamente, quem vem como turista ou como estudante, aluga uma campervan, uma caravan e sai pela Austrália viajando, dorme no carro, conhece vários lugares legais. Então, o principal foco hoje da nossa live é o intercâmbio em Gold Coast, mas é claro, né? Com todo mundo que a gente conversa por aqui, a gente quer saber um pouquinho da história da pessoa. Então vai ser esse bate-papo hoje com a Amanda. Antes de mais nada, quero desejar a todos vocês um feliz 2024, que esse ano seja de muitas coisas boas para todos nós, né? Que a gente tenha um ano de paz, um ano de alegria, de amor, de muita solidariedade entre as pessoas e que quem quer fazer o intercâmbio consiga realizar esse sonho, esse desejo, esse projeto de vir aqui para a Austrália. A Tagarela está à disposição de vocês, de quem ainda está no Brasil, querendo vir para cá, para juntos, né, a gente conseguir realizar esse desejo, esse sonho, esse projeto de vocês. Então, desejamos que 2024 seja um ano de muitas realizações também. Para quem está no Brasil, para quem já está aqui na Austrália, para quem está em outros lugares do mundo. E é isso, quero convidar todos vocês a deixarem comentários aqui pra gente, fazerem perguntas, fiquem à vontade, as nossas lives são justamente pra gente trocar aqui ideias, trocar informações, trocar impressões, então fiquem à vontade pra conversar aqui com a gente durante essa live, tá bom? Deixa eu ver se a Amanda já tá por aqui, pra eu adicioná-la na live, vamos ver. Deixa eu ver se ela vai entrar pelo Instagram dela, ou ela tem um Instagram, o de Missão em Missão, acho, onde ela e o Nathanael contam um pouco das aventuras deles, mostram um pouco. Aqui, ó, ela tá aqui agora, acho que vai entrar. Vou virar a Oi, câmera. sua câmera tá virada, eu acho. Aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Eu tô otimamente bem. Tá bom. Tava um pouquinho de eco aqui para mim, mas eu acho que tá ok. Ah, Bom, seja bem-vinda, Amanda, em primeiro lugar. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Tagarela para estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua experiência, contar um pouco das suas impressões sobre o intercâmbio em Gold Coast, um pouquinho da sua história também. Obrigada, bom dia, né, para você. Bom dia. Bom, eu tô muito feliz. Deixa eu começar. Eu trabalhava e estudava no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. E aí eu tinha algumas formações lá, mas eu não estava feliz com o meu inglês, que abre portas para mercados de trabalho, para muitas coisas. Enfim, era uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí, no meio da minha trajetória de estudo de trabalho, eu também viajava bastante, aproveitava os intervalos e viajava e já tinha combinado com o meu esposo que assim que eu terminasse a minha graduação, nós viajaríamos. E o plano inicial era viajar pelo Brasil e depois sair possivelmente pela América do Sul. Só Uhum. e aí eu comecei a pensar, vou fazer uma pós-graduação, e aí eu vou alinhar isso a uma pós-graduação, e aí, de repente, por que não fazer um intercâmbio, já que a gente está pensando em estudar e viajar? Só que era no Brasil, né? A gente ficou um pouquinho, e aí Aí veio vocês chorar foram um na cara. pouquinho mais longe, né? Atravessaram o oceano e chegaram aqui Ah, na né? Austrália. É isso. Bom, muito legal.
Vou pedir para você contar um pouquinho, né, da sua história e tudo mais, inclusive da escolha. Aliás, a gente pode até começar por aí. Depois eu vou pedir para você contar essas suas aventuras, um pouquinho das suas aventuras pelo Brasil também, que é muito interessante isso, né? De viajar e dormir na Kombi, como eu falei aqui na introdução da nossa live, muita gente faz isso aqui na Austrália, no Brasil. Tá começando a se tornar um pouco mais comum, né, com o passar dos anos, mas é uma experiência que deve ser muito interessante. Eu nunca fiz isso, mas deve ser muito interessante. Vou pedir para você falar um pouco sobre isso. Mas de repente a gente começa então falando da escolha de Gold Coast, já que a live hoje é principalmente sobre intercâmbio em Gold Coast. Sim. Mas antes vou ler o comentário da Isa, né, da consultora da Tagarela aqui, falando: a Amanda e Natanael são dois queridos. É muito legal, né? Essa relação que se cria entre consultores e estudantes, o pessoal do time da Tagarela e os estudantes. A gente fica muito feliz com isso. A Isabelle realmente é muito querida também. Bom, então eu vou começar falando a nossa escolha final também tem a ver com a Isabelle. O que acontece? Quando nós decidimos, então nós vamos sair do país e vamos fazer o intercâmbio. Vamos fazer o intercâmbio onde? O mais comum que se escuta no Brasil, primeiramente, é Canadá, é Estados Unidos, quando as pessoas pensam em exterior, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre lugares para fazer intercâmbio e eu gostaria da opção. Você me escuta bem? Eu te escuto bem, tem só mais alguém falando perto de você, eu acho, né? Acho que ele parou agora. Tá. Eu comecei a pesquisar um lugar onde a gente poderia estudar e trabalhar legalmente, porque financeiramente fica muito distante a realidade do intercâmbio por conta da nossa moeda se você só tiver que estudar. Você precisa ter muito dinheiro para fazer isso, tem que juntar muito dinheiro, enfim, não era a nossa realidade. Aí eu gostaria de pesquisar um lugar que eu pudesse estudar e também trabalhar. E aí, por fim, Portugal. Vamos para Portugal? Porque Portugal dava para. Era Europa, eu poderia otimizar uma das minhas formações em direito. Falei, vou usar o convênio com a OAB, vou trabalhar lá. Aí meu marido falou: não, vou aprender uma língua nova, então. Não vou para Portugal falar português. E aí eu fui para Irlanda e Austrália. E entre a Irlanda e a Austrália, o que basicamente fez com que a nossa decisão fosse tomada foi o clima. O clima. A mesma coisa que eu, muito parecido quando eu resolvi fazer. E muita gente acha que passa por isso, né? Agora, muita gente tem considerado também o Canadá, né? Mas o Canadá tem algumas questões relacionadas, por exemplo, a visto, a direito de trabalhar, né? Quem vai para fazer o inglês, né? Dependendo, não pode trabalhar e não pode ter dependente no visto. Então, a Austrália ainda tem algumas vantagens com relação a isso. E Irlanda e Austrália tem isso de poder trabalhar mesmo para quem vai estudar inglês, né? Apesar de que, se eu não me engano, Irlanda você também não pode ter dependente no visto, o que também atrapalha um pouco. Mas eu também fiquei nessa dúvida: Irlanda, Austrália, para onde eu vou? E o clima foi o que me fez decidir também, porque a Austrália, o clima é muito parecido com o do Brasil, né? A gente também é um país continental, um país muito grande que tem vários, né, climas diferentes dentro do mesmo país, né? Eu estou aqui no sul, estou em Melbourne, onde faz mais frio. Você está aí no Nordeste, em Gold Coast, onde faz mais calor. Então a gente acaba que a gente se acostuma um pouco mais facilmente, digamos assim, né? Por causa do clima. Foi isso, Gold Coast foi o clima. E aí eu comecei a fazer as pesquisas e agora eu vou fazer um contato com uma agência de intercâmbio. Eu vou pesquisar as agências de intercâmbio. E a minha primeira conversa foi com a Isabelle, a consultora da Tagarela no Brasil, né, em São Paulo. Eu falei com ela pelo WhatsApp. Né? A percepção que eu tive, inicialmente com a Tagarela, com a Isabelle e depois com toda a equipe, é que eu estava conversando com um amigo meu. Não parecia eu me senti tão acolhida. Quando eu terminei a ligação, eu liguei para o meu marido e falei para ele: conversei com a nossa consultora e a gente vai para a Austrália com eles. Então. Que bom ouvir isso, muito legal, Amanda.
Foi maravilhoso. Então, foi recíproco o que ela falou e a nossa conversa o tempo todo foi com muito profissionalismo, mas eu tive esse sentimento também. Todo mundo que eu converso tem o mesmo sentimento. Uhum. É E isso. aí, a partir da conversa com a Isa, e você, né, resolveu, né, vir pela tagarela e tudo mais, você já tinha em mente Gold Coast ou foi na conversa com a... Porque às vezes você escolhe a Austrália e ainda fica na dúvida sobre a cidade. Como é que foi para vocês? Foi na conversa com a Isabelle. Ela falou do clima pra gente. Vocês gostariam de morar em que tipo de região? Porque a gente poderia querer mudar, né? A gente morava no Rio de Janeiro. O meu marido não é do Rio, ele é do Mato Grosso do Sul. Então ele veio de uma região diferente. E ele, no nosso casamento, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro porque ele é um amante de praia, mais do que moro no Rio. E aí ele falou, não, eu quero ir para o litoral, eu quero ir para o litoral. E aí ela conversou com a gente falando, mostrou as fotos de Gold Coast, então eu já me apaixonei pelas imagens e Uhum. contou uma pra gente, e aí nos deu as outras opções. Tinha Melbourne, que é mais frio, né? E foi falando que Sydney, na verdade, ela conversou com a gente sobre a questão de vir para uma cidade regional. E aí, quando a gente viu o Gold Coast, inicialmente, assim, também. Então, assim, ó, a gente tem certeza que vai, tem certeza que vai ser Gold Coast. Não estamos em dúvida. Uhum. Bom, tem um comentário aqui. A galera é realmente muita qualidade parceira. É isso. Que legal, gente. Muito bom ver esses comentários, ouvir vocês falando isso, porque é genuíno, né? E pra gente isso é muito importante, é o que faz a gente, né, se dedicar mesmo ao nosso trabalho. E pra gente é uma felicidade, claro, participar dessa jornada, né, de intercâmbio das pessoas, mas é muito gratificante ouvir esse tipo de coisa e saber que realmente vocês sentem isso, porque, nossa, para a gente é super gratificante, muito, muito importante. Mas aí, com relação a Gold Coast ainda, porque é isso, né? Muita gente escolhe Sydney, por exemplo. Sydney é a maior cidade da Austrália. Melbourne e Sydney estão meio que pau a pau ali, tá, gente? Quase o mesmo tamanho, quase o mesmo mesma população. Mas, enfim, Sydney ainda é a cidade mais famosa, mais conhecida da Austrália, né? É grande e é uma cidade que também tem muitas praias, né? Quem gosta de praia também pode escolher Sydney, por exemplo. Mas vocês acharam melhor escolher uma cidade menor ou foi mais pela questão de ser uma regional? Porque, para as pessoas entenderem, né? Quem vem para a Austrália com a ideia de ficar mais tempo aqui, tentar o visto de trabalho ou até um visto permanente, traçar um plano antes de vir é bem importante e a Tagarela tem a Tagarela Intercâmbios e a Tagarela Migration. A gente sempre recomenda que quem quer vir para ficar, para tentar o visto de trabalho permanente, faça uma consulta até mesmo antes de vir com um agente de imigração registrado para traçar um plano. E aí muita gente que tem esse objetivo, opta por cidades regionais, né? Que são basicamente todas as cidades, além das 3 maiores aqui da Austrália. E aí, isso contou para vocês ou foi mesmo o tamanho? Porque tem gente que não quer morar em cidade grande, né? Gold Coast, se eu não me engano, tem cerca de 600, 700 mil habitantes, enquanto o Sydney tem lá os 5 milhões, mais de 5 milhões. Então, tem essa diferença grande, né? Sim, então, os dois motivos estão muito equilibrados na nossa escolha. Nós queríamos uma cidade mais tranquila. Eu vim do Rio de Janeiro, e quem está no Rio de Janeiro sabe que conforme o tempo vai passando, a gente está vivendo uma realidade cada vez mais difícil. Eu sou uma amante do Rio de Janeiro, assim, pela beleza, pela cultura, pelas pessoas, mas a gente tem uma questão de segurança pública que é muito delicada. Então, nós vivemos muitas experiências lá, e um de um lado para o outro do Rio de Janeiro, tudo que eu queria um cantinho mais tranquilo. No Rio de Janeiro tem duas cidades que têm o nosso coração, assim, no estado do Rio de Janeiro, que é Arraial do Cabo, aquela região ali, né? E tem uma outra região, que é a região da Costa Verde, de Paraty, que são regiões de litoral, que são muito bonitas, mas que tem esse jeitinho de cidade pequenininha. E aí, na nossa cabeça, vendo as fotos e tendo essa percepção de Sydney é uma cidade grande ou é uma cidade pequenininha, a gente vai para uma cidade pequena. Na verdade, eu tenho esse sentimento estando aqui. Para mim, a Austrália é tudo muito grande, as lojas são grandes. O legal,
o legal é que, assim, claro, Gold Coast é uma cidade grande, se a gente for analisar, né? Não é uma cidade pequena. Sim, mas não é É pequena populoso. comparando com Sydney, com Melbourne, com Brisbane, por exemplo. Mas é interessante que mesmo cidades menores aqui na Austrália tem toda uma estrutura, né? Então acho que por isso que você está falando, tem aquele centro que é maior e que tem tudo que você precisa ali. Nos bairros você encontra toda a estrutura que você precisa também de comércio, né? Então tem isso aqui, né? Mesmo nas cidades menores, e é isso, Gold Coast não é uma cidade pequena, né? É uma cidade menor do que as grandes daqui, né? Isso mas é uma cidade estruturada. A gente está impressionado, todos os dias a gente fica impressionado com a estrutura. Todos os lugares são bem estruturados, né? É uma lojinha com estrutura. A gente encontra estrutura com tudo. Primeiramente, foi por isso que a gente quer mais segurança, mais tranquilidade, diminuir esse ritmo que a gente tem vivido aqui. Em segundo lugar, foi uma questão mesmo de pensar a longo prazo. Né? Em que quando a gente vai chegar? Porque nós não viemos fluentes em inglês, então a gente precisava de um momento que a gente conseguisse trabalho. Vamos na alta temporada, Gold Coast no verão, precisa de precisa de mão de obra, né? Então a gente começou a traçar um planinho assim para chegar aqui, fazer isso, estudar e melhorando e pensar no futuro também. Então, nossa escolha teve uns dois pontos. Isso é muito legal você ter falado, porque, né, às vezes a pessoa não se planeja bem, quer vir logo e nem pensa nesse tipo de coisa. E Uhum. vocês pensaram, vamos em tal época porque tem mais possibilidade de trabalho. Então, assim, planejamento é muito importante, né, Amanda? Ainda mais você que viajou um tempo pelo Brasil de Kombi com seu marido. Eu acredito que mesmo nessas viagens que vocês faziam, tudo era muito planejado, né? E aí, para o intercâmbio, que é uma mudança para um outro país, para a Austrália, que é do outro lado do mundo, você acha que é importante mesmo fazer esse tipo de planejamento? E a pessoa, de repente, até tirar um tempo maior para se planejar? Uhum. Eu acho que é melhor você demorar a vir e vir de forma organizada do que, eu posso agora, vou agora, porque não tem uma rede de apoio aqui, né? Então, eu acho que uma das coisas principais aqui na Austrália é que você precisa estar com o emocional bem preparado, primeiramente. Porque você vai lidar com a distância, só de saber que a gente está muito longe já muda muito a cabeça. E se psicologicamente você não estiver bem, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar. Então, daí se você não tem um planejamento assim, uma organização emocional, e aí depois financeira, uma visão de futuro, aí desmorona tudo, você pensa que vai viver um sonho, na verdade não vai. Então, a gente começou a se planejar para vir um ano e 2 meses, na verdade, antes. Tá. Né? Não foi um ano e 2 meses se planejando, mas foi um ano e 2 meses assim. No Natal do ano passado, a gente está em 24, no Natal de 2022, já estávamos assim, é nosso último Natal juntos, vamos ficar com a família, vamos ver as pessoas. A gente já foi se organizando dessa forma. Eu acho que é importantíssimo ter a cabeça assim, ter em mente que a sua vida vai mudar, o ritmo de trabalho vai mudar, tem que estar aberto também a essas mudanças. Eu converso com algumas pessoas aqui que não vieram com a mente assim e estão assim, eu quero ir embora, não conseguem nem ver a beleza do lugar e aproveitar a oportunidade. Isso é super importante mesmo. Tem os comentários aqui, até a Isa já respondeu o comentário da, acho que acho que é Dan, para falar sobre, né, o visto, que eu comentei, né, a pessoa pode vir no visto de estudante, o outro vem como dependente no visto. Acredito que foi assim que vocês vieram, não é, Foi assim Amanda? que Já explica um pouquinho isso também para a gente, porque muitos casais e também famílias, pessoas que vêm com filhos, uhum, um vem como aplicante principal no visto de estudante e o uhum. outro cônjuge vem no visto, vem como dependente no visto da pessoa que vem como estudante. E quando tem filhos, quando vem famílias também, os filhos de até 18 anos podem ser dependentes também no visto. Então vocês vieram nessa situação, né? Isso. O que acontece? A gente quer aprender a língua, né? Eu queria ficar fluente em inglês.
Então, a gente conversou, os dois vamos estudar, porque a gente estava basicamente no mesmo nível de inglês. Ficaria muito mais caro. A gente ia precisar de um recurso financeiro maior para ter os dois estudando e a gente não ia poder trabalhar tanto, porque vindo no visto de estudante, a gente não pode trabalhar full time porque você precisa ter tempo para estudar. Então, a carga horária que é liberada de trabalho, ela é baixinha, né? São 48 horas a cada 15 dias. Então, a gente conversou que eu viria inicialmente para estudar e ele viria como dependente do meu visto, e aí ele tem a liberação para trabalhar sem limite de horas, né? Full Na time. verdade, dependendo do curso, né? Se o estudante vem fazer um mestrado ou doutorado, o cônjuge, o dependente no visto que é maior de idade, pode trabalhar horas ilimitadas. Qualquer outro tipo de curso, se você vem fazer inglês ou um curso técnico ou até um bacharelado, uma graduação, um bacharelado, aí a pessoa, o cônjuge, o dependente pode trabalhar também 48 horas por quinzena. Essas são as regras com relação a trabalho. Mas claro que quem está estudando e trabalhando está mais sobrecarregado, né? Então, geralmente, as tarefas são divididas, por exemplo, quem vem com filho, né? Quem está como dependente Uhum. cuida mais das crianças, ou Sim. cuida mais da casa, enfim, dá para Uhum. fazer essa divisão. Mas a pessoa está preocupada. O Dan, acho que é Dan, tá querendo saber com relação ao visto. É difícil conseguir esse visto. É relativamente tranquilo, tá? A Tagarela dá todo o apoio, suporte e orientação, né, para documentação. A gente tem setor só de vistos, né? Pessoas especialistas em vistos que orientam os estudantes sobre a documentação e tudo mais que tem que ser apresentado para a imigração na hora de solicitar o visto. E é muito difícil dar algum tipo de problema porque é muito comum as pessoas virem assim, um como estudante, como aplicante principal e o outro como dependente no visto. Eu Então não. tive um comentário em relação a isso, porque eu acho que é a dúvida assim, de muitas pessoas, e como eu não trabalho na Tagarela, eu acho que as pessoas ficam mais à vontade de ouvirem isso. A Tagarela fez um trabalho, uma organização tão boa. Olha, você precisa desse documento, a gente precisa comprovar isso, isso e isso, vamos traçar uma estratégia, que o meu visto foi aprovado em um dia. Olha que legal. Então, eu mandei, fui trocando esses e-mails, olha, vamos melhorar isso aqui, vamos, tá tudo certo, vamos fazer um checklist. Então, a gente foi fazendo essa organização assim, passo a passo, e aí eu enviei. Amanda, mandaram um e-mail para mim, ó, a gente já aplicou o seu visto. Aí mandaram um outro. Aí a Isabelle me mandou mensagem, queria me ligar. Eu falei, nossa, esqueci de mandar algum documento. Eu nem. Aí eu fui e atendi. Quando eu atendi, ela falou, seu visto foi aprovado. Eu comecei a chorar e falei, não acredito. Então, para as pessoas confiarem, se sentirem à vontade, assim, vindo sozinho, ou vindo independente, ou vindo com a família, pode confiar no time, que o time realmente abraça o seu sonho e é muito, muito profissional. Que legal. Muito bom saber disso. E muito bom ter o visto aprovado assim rapidinho. Mas isso não é regra, viu, gente? Não fiquem preocupados. Eu dei entrada no meu visto já faz, sei lá, 2 semanas, não foi aprovado ainda, um mês, calma, tá? Porque tem a média de prazo, e a média de prazo varia, tá? Conforme a demanda que tem na imigração. Mas se você segue ali todas as orientações, apresenta toda a documentação, muito difícil o visto não ser aprovado, tá? Porque a gente toma todo o cuidado mesmo para, né, ter o máximo de chances de um visto ser aprovado. E o Paulo tinha perguntado sobre trabalhar antes do início das aulas, já tem o TFN liberado? Posso? Não, tá? A regra você pode começar a trabalhar a partir do início das suas aulas. Muita gente chega antes das aulas começarem, mas pela lei, pela regra, você pode trabalhar a partir do início das suas aulas. Mas podem ficar tranquilos, viu, gente? Porque você vai conseguir trabalhar, né? Inclusive, vamos falar disso, Amanda, que é uma dúvida que muita gente tem, uma preocupação muito grande. Eu entendo a preocupação das pessoas. Muita gente vem contando com trabalho, né, para se bancar aqui na Austrália. O custo de vida aqui
tá alto, então é muito importante. Muita gente, como você falou, escolhe a Austrália porque aqui é possível trabalhar no visto de estudante. Como é que foi para vocês? Você falou que vocês se planejaram para chegar na alta temporada e realmente Gold Coast é uma cidade turística. Uhum. Alta temporada tem muita gente visitando a cidade, tem muito movimento e aí o setor de hotelaria, por exemplo, de bares, restaurantes, cafés, fica muito movimentado. Tem muito trabalho nessa área, mas em outras áreas também. Como foi para vocês para conseguir o trabalho aí em Gold Coast? Porque tem gente que fica preocupada, Gold Coast é uma cidade menor, será que eu vou conseguir trabalho lá? Será que é melhor eu ir para uma cidade grande para tentar conseguir trabalho mais facilmente? Como foi aí para vocês? Tem até uma pergunta que entrou aqui agora, que assim, é melhor fazer alguns cursos aqui para facilitar para encontrar trabalho? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou contar da nossa experiência. Nós chegamos aqui uma semana antes do início das minhas aulas, para se acostumar com a questão do fuso horário, né? Para conhecer a cidade, andar um pouquinho, para eu não me sentir perdida. Eu não sabia qual seria o meu sentimento, era uma nova cidade. Então, nós saímos de casa, na verdade, uma semana antes, porque o voo demora, né? A gente leva 3 dias para chegar aqui. Então, eu cheguei 5 dias antes das minhas aulas, na verdade. E aí, eu fui olhando, conversando com as pessoas daqui. Eu acho que isso é fundamental também, você não ter medo de falar, Sim. de conversar, de perguntar as coisas. E aí a gente comecei a estudar na segunda-feira, comecei a trabalhar na quarta-feira, 2 dias depois. Uau, Realmente tem muito trabalho. A gente chegou aqui em novembro, viemos no feriado do Brasil, do dia 15 de novembro. E aí, no setor de hotelaria, né, na quarta-feira, eu comecei a trabalhar. E aí, na semana seguinte, já perguntaram para mim assim, ó, na semana do Natal e do Ano Novo vai estar muito lotado. A gente quer saber se com certeza você vai querer ficar para cobrir férias de uma outra pessoa. E aí eu comecei 2 dias depois e o meu marido começou no dia que eu comecei a estudar, na segunda-feira. E eu legal. comecei na quarta-feira, aí vai entrando em grupos de Facebook. O Facebook não é tão utilizado mais no Brasil como é aqui, mas aqui funciona muito. No Facebook, WhatsApp, nos aplicativos mesmo de trabalho que tem aqui, e aí realmente tem muita vaga. Tem vaga em café. Eu sou louca por café, pensei, eu vou ser mandada embora porque vou querer ficar tomando cafezinho. Vou tentar em outros lugares. Então, pra gente, a gente teve uma experiência muito boa. Estamos É, tendo uma experiência muito você boa. falou os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Aqui realmente, né, os brasileiros se unem nesses grupos e se ajudam muito, né? Então tem, por exemplo, o grupo Brasileiros em Gold Coast, né? Brasileiros em Sydney, tem brasileiros em todas as cidades e também Papo Calcinha só para meninas, que são grupos só para meninas. E aí o pessoal troca ali, gente, tem uma vaga em tal lugar, alguém quer se candidatar, ou alguém que está procurando trabalho, gente, eu estou procurando trabalho, tem tal horário disponível, as outras pessoas, né, ajudam. E quando você chega na cidade, você também fica sabendo desses grupos de WhatsApp. Tem os grupos de WhatsApp da Tagarela, para os estudantes da Tagarela de cada lugar também, cada cidade, cada região. E aí é isso. As pessoas se ajudam e aí você, né, consegue muita coisa por ali. Inclusive com relação à acomodação também, né, Amanda? Que é outra preocupação das pessoas. Como é que foi para vocês a questão da acomodação? Então, nós entramos no grupo de Facebook de brasileiros em Gold Coast antes de virmos para cá. E aí a gente já começou a pesquisar, todo mundo fala muito, é muito difícil a acomodação, teve crise imobiliária, todo mundo fica falando dessa dificuldade. Então eu fiquei super preocupada no Brasil, a gente resolveu. Em julho eu comecei a pesquisar sobre a acomodação para ver como que seria. Além de entrar no grupo, no Brasil, nós frequentávamos uma igreja cristã, então eu comecei a pesquisar sobre como que são as igrejas na Austrália também, antes de vir para cá. E aí entrei no Instagram, fiquei pesquisando, dando uma olhadinha. Eu falei, eu vou falar com alguém que é da igreja, porque de repente essa pessoa sabe também, além do grupo do Facebook, ela sabe que tem algum lugar que vai ter vaga, porque aqui a gente é muito comum dividir a acomodação. Não é um costume brasileiro, então nem sabia como que seria, assim, vou dividir minha casa, vou alugar, compartilhar com outras pessoas. Pra gente não tem problema nenhum, nós viajamos, já estamos em hostel, não, a gente já tem essa cabeça, mas é diferente para a maioria das pessoas. Aí eu
num grupo, entrei no Instagram e falei com o pessoal da igreja. E aí a gente vai te passar um contato do líder da igreja, porque ele conhece todo mundo, então era muito mais fácil de saber, assim. No nosso caso foi assim, quando a gente entrou em contato com ele, ele falou, eu tô indo em novembro visitar a minha família no Brasil e vocês vão ficar na nossa casa enquanto a gente está indo para vocês conhecerem e aí até vocês arrumarem um outro lugar e aí a gente vai te apresentando para outras pessoas. Então a gente ficou inicialmente na casa dele e depois a gente já começou a pesquisar e aí dividimos casa, compartilhamos casa no mês de novembro para dezembro e depois começamos o ritmo daqui. Tem alugar o charter, tem alugar Aham. o charter. E a gente alugou e no momento nós não estamos dividindo a acomodação. A gente está num apartamento só o Natanael e eu, mas já compartilhamos aqui. Então, é importante, né? Os grupos funcionam muito também para acomodação, mas claro que é muito importante você ter referências, né, Amanda? Principalmente se você não conhece a pessoa com quem você está falando e você vai alugar uma acomodação antes de sair do Brasil, principalmente, né? Tem possibilidade de acomodação estudantil, e aí tem empresas que fazem. A Tagarela, por exemplo, tem parceria com a True Stay, que é uma empresa de acomodação. Se você quiser alugar antes de sair do Brasil uma acomodação estudantil, ou mais se você quiser, né, fazer contato com pessoas que estão alugando, é importante que pelo menos você tenha alguma referência para não ter problema. Depois que você chega na Austrália, aí fica um pouco mais fácil porque você vai visitar o local, você conversa com a Isso, pessoa também está pessoalmente, acontecendo. né? Então, é isso. Mas é muito importante você já ter uma acomodação antes de sair do Brasil, né? A gente recomenda que seja de pelo menos um mês para a pessoa ter tranquilidade depois que chega aqui para procurar com calma um lugar fixo, né? Porque é muito importante você ter, né, um lugarzinho seu, um lugar confortável para você dormir. Enfim, Já vai ser tudo. o começo já é difícil, né, de adaptação, então é muito importante você ter. Mas vocês estão vendo, gente? A Amanda conseguiu trabalho, conseguiu acomodação, muita gente fica muito preocupada, mas é possível, é só você fazer os contatos, fazer com antecedência, né, Amanda? É o que a gente já falou antes, né? Você se planejar é muito importante. Planejar. Eu acho que também vale a pena ressaltar aqui que a questão do planejamento é fundamental, porque a gente também tem uma cabeça no Brasil mental. Vou trabalhar um mês, vou receber naquele mês. Tem gente que usa cartão de crédito, por exemplo. Uma das escolhas que nós fizemos, o Natanael e eu, foi não utilizar cartão de crédito antes da vinda para cá e ir dando conta trabalhando para resolver as contas para poder vir e não ter contas. Mas a gente tem uma cabeça mensal no Brasil e aqui é semanal. A vida é semanal. Então, se você vai ter que pagar aluguel de forma semanal, vai ter que arcar com todos os custos de forma semanal, uma semana passa muito rápido. Tem que É se verdade. planejar para vir para cá e conseguir chegar aqui e ficar bem, né? Ficou uma pergunta para trás aqui da Natália sobre trabalho, né? Que você tinha até comentado que ela perguntou se é melhor fazer cursos ainda no Brasil para facilitar encontrar trabalho na Austrália, né? Algumas pessoas fazem, por exemplo, um curso de barista no Brasil, quem quer trabalhar fazendo café aqui na Austrália, mas chegando aqui também é importante. Você pode fazer cursos no Brasil que vão te ajudar, claro, pode ser interessante fazer, mas chegando aqui também é bom fazer um curso aqui, né, até por exemplo, barista, para entender quais são os cafés daqui que você vai, né, aprender a fazer, os cafés mais populares e tudo Uhum. mais. E tem cursos que você tem que fazer aqui mesmo, por exemplo, o RSA, que é um curso rápido, um curso curto, barato, para quem vai trabalhar em locais que servem bebida alcoólica, né? A pessoa tem que ter esse curso. Então, tem alguns cursos mais rápidos que você pode fazer aqui para te possibilitar trabalhar em alguns lugares. A equipe da Tagarela orienta vocês com relação a isso, os estudantes da Tagarela, né? Quando chegam, tem a sessão de welcome com todas as orientações. Antes de vir para cá, tem a sessão de pré-embarque também com várias orientações importantes para viagem. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ser bem orientados, tá? E, claro, conhecimento nunca é demais. Então, quem quiser fazer cursos mais específicos antes de vir e depois que chegar aqui para trabalhar com alguma coisa mais específica, vale a pena. A Bá falou que está vindo sem inglês nenhum. Será que terei dificuldade em conseguir arrumar jobs, conseguir trabalho? Amanda, pela sua experiência aí, o que você está vendo com relação a isso? Eu acho que se você conseguir estudar o máximo de inglês que você puder, é fundamental. Assim, eu tô indo zerado de inglês, mas você vai vir que dia? Semana que vem? Estuda essa semana.
Mês que vem, estuda esse mês. Aí, se você for vir a longo prazo, então estuda antes, porque assim, quanto melhor for o seu nível de inglês, mais oportunidade de trabalho você vai ter, né? As pessoas que estão oferecendo trabalho, a grande maioria, eu vou colocar uma porcentagem, mas é uma porcentagem assim, sem nenhuma base científica, mas eu vou chutar pelo país. 90% das pessoas que vão te oferecer um trabalho falam inglês. Então, se você souber falar a língua, você vai poder entender que está sendo tem uma oferta de trabalho e poder executar da melhor maneira, ainda que não seja na sua área. Eu acho que é muito importante. Então, assim, eu não vim com fluência em inglês. No ano de 2022, eu estava numa batida de estudo bem grande. Eu estava terminando 2 pós-graduações e estudando para o exame da Ordem dos Advogados. Eu estava com uma carga horária extensa e assim que eu conseguia, defendi a minha pós-graduação, fiz a prova da OAB, eu sentei para estudar inglês e falei, agora vai ser só inglês até o dia do embarque. Legal. E fiquei fazendo uma aulinha particular para me sentir mais confortável. Então, assim, se você vier zerado de inglês é impossível, não é impossível. Você vai falar com os brasileiros, e os brasileiros vão te É, ajudar. Mas é muito melhor você estar suficiente, né? Sozinho, você vai conseguir uma oferta melhor. com certeza. É. Se Você der, consegue Você consegue trabalho sem o inglês, né? Muita gente vai trabalhar com faxina, com sim, limpeza, ou em trabalhos que você não vai precisar usar muito inglês. Existem esses trabalhos, essas, né, posições disponíveis no mercado, mas qualquer mínimo de inglês que você tenha vai fazer diferença. com Então, é o certeza. que a Amanda falou realmente. Quem pudesse se dedicar antes de vir, ótimo. A gente já teve promoção, inclusive, oferecendo para pessoas que fecharam o intercâmbio com a gente lá em novembro, na Black November. O curso do Hugo Groom, que é um australiano que fala português, que oferece esse curso de 10 semanas para os estudantes da Tagarela, o pessoal que fechou em novembro. Então, assim, qualquer curso, qualquer coisa que você fizer se preparando para vir é uma boa, mas sim, é possível também arranjar trabalho aqui se você não tiver o inglês, e aí aqui você se dedica também, né, Amanda? Assim que chega, continua se dedicando ao inglês, porque cada vez mais você vai precisar, né? Isso. Tá tudo em inglês, né? Bom, ó, a gente tá com pouco tempo aqui de live, que a Amanda tá de trabalho novo, gente. Conta isso pra gente, inclusive, rapidamente, por favor, que eu vou pedir depois para você falar um pouquinho mais das características de Gold Coast, o que você destaca da cidade, né, para quem tá pensando em fazer intercâmbio em Gold Coast, mas você tá com um trabalho novo, até por isso a gente mudou o horário da nossa live. Olha que legal, você chegou, já conseguiu trabalho imediatamente, agora você já conseguiu um outro trabalho, tudo isso fazendo contatos, Amanda, como é que foi? Isso, fazendo contatos, olhando as oportunidades que estavam aparecendo. O trabalho sem inglês, por exemplo, que você falou, o trabalho de faxina aqui, paga muito bem, né? É um trabalho pesado, mas paga muito bem. Acho que a maioria dos trabalhos são trabalhos pesados, né? Eles falam muito da mão de obra porque precisam desses serviços assim. E aí, fiquei fazendo esse trabalho assim em novembro, dezembro, e aí agora, início do ano, começaram a aparecer entrevistas para as escolas. Porque vai começar o período letivo agora, né? Estávamos de férias, eu estava de férias também, fiquei uma semana de recesso, férias não, de recesso da escola. E aí eu comecei a ver essas entrevistas para trabalhar em escolas com crianças. O que acontece? Se você for trabalhar em lugar que vende bebida alcoólica, ou vendendo, ou no mercado, assim, você precisa de uma licença específica. Para cada lugar, eu estou falando para o pessoal que está ouvindo aqui a live, né? Obviamente você sabe. Se você for trabalhar no setor de construção, tem uma outra licença. E eu fazia um trabalho de forma voluntária, não era a minha formação no Brasil, era de forma voluntária na igreja, e eu trabalhava com adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes na igreja durante muito tempo. Então, embora não seja, não fosse meu trabalho profissional, é uma paixão que eu tenho, né? De ficar lidando com eles. Então, uma das primeiras coisas que eu quis tirar aqui foi uma licença para trabalhar com crianças e adolescentes até 17 anos, que é o Blue Card, que não foi difícil, que foi bem rápido, na verdade, para fazer a solicitação, pensando assim, vou fazer um trabalho voluntário na igreja, vou fazer um trabalho voluntário onde der, perguntei se aqui tinha orfanato, como que era. E aí, quando
algumas semanas atrás apareceu uma vaga para trabalhar numa escola para quem tivesse Blue Card. Então, tinha uma listagem ali de especificações, principalmente quem tem experiência. A experiência conta muito aqui na Austrália, às vezes muito mais do que uma documentação. E para quem tivesse um Blue Card, então eu falei, eu tenho tudo aí que estão fazendo nessa vaga. Eu vou lá para a entrevista, e aí fiz a entrevista, eu sabia que seria uma semana de entrevista, então, eu não sei por conta do meu inglês, não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar. Fiz e passei, comecei a trabalhar Ah, ontem. É uma escola, que é uma escola e internato depois da escola, e eles têm um trabalho sensacional. São 400 adolescentes que ficam no internato. Tem famílias que cuidam deles, pais que ficam na casa, uma mãe, que é uma pessoa que é responsável por ter a manutenção da casa, como que eles estão e que volta depois para trabalhar. E eu estou prestando assistência para essa mãe da casa. que Estou super feliz. legal. Então você está se comunicando o tempo todo ali, né? Em inglês. Isso é muito legal também, né? Para Isso. desenvolver a língua. Não vou E você está ficar. estudando inglês. Desculpa, pode falar. Não, é que eu não vou ficar junto com os 400, né? Porque é muita gente, mas vou ficar numa casa com um número menor, assim, de adolescentes, mas é uma comunicação o tempo inteiro. Isso é muito legal para desenvolver a língua. E você está estudando inglês também, né? Você está fazendo curso de inglês. Estou fazendo curso de inglês de segunda a E sexta-feira. está Estou gostando. apaixonada. Ah, que A bom. escola é acolhedora, o professor é muito bom, o professor Francisco, eu estou me sentindo realmente muito feliz. Você está em qual escola? Na Greenway. Tá. A Greenwich é uma escola que tem em várias cidades aqui da Uhum, Austrália, uma escola já bem tradicional de inglês. E é muito uhum, gostoso isso, ter aula todos os dias, né? Estar em contato com a língua, até porque você tira dúvidas do que você tem dúvida na rua, às vezes, né? Você está conversando em outros lugares, surge uma dúvida. Aí no dia seguinte você vai lá na aula, tira a dúvida com o professor, com a uhum. professora, É isso. e então você vai aprendendo bastante, né? Uhum. Bom, vamos falar de Gold Coast, então, que eu sei que você tem que ir daqui a pouquinho. O que você destaca, Amanda, do intercâmbio em Gold Coast? Para quem está acompanhando a live aqui com a gente, está pensando em fazer intercâmbio em Gold Coast, Uhum. o que você destaca da cidade, do intercâmbio aí? O que você está mais gostando? Gente, eu tô apaixonada. Então, uma pessoa apaixonada, ela gosta de tudo. Mas, assim, tem uma estrutura muito boa, apesar de ser uma cidade pequena, então, fiquem despreocupados em relação à estrutura. A Austrália tem um poder de compra. Assim, eu falo que o que eu acho caro aqui é a acomodação. E se não, depois da acomodação nada é caro, você consegue trabalhar e consegue ter, depende das escolhas que você faz, mas você consegue ter uma vida confortável. E a experiência que eu tenho em Gold Coast é muito bonito. Tem muitas praias, tem muitos parques, tem muito lazer para as crianças, tudo aqui é bem pensado. Eu fico pensando assim, a questão da acessibilidade. Então tem uma estrutura para todas as pessoas e só venham. Ah, E tem uma pessoa perguntando qualquer idade pode ir, sim. Para visto de estudante não tem idade limite, tá, gente? Tem intercambista vindo para cá com 50, 60 ou até mais. Há pessoas, né, com mais idade do que isso, que vêm, que aproveitam, que curtem, que trabalham, que saem, que se divertem. Então, é isso, não tem idade para vir para cá com visto de estudante. Nunca é tarde também, né, para viver uma nova experiência, para estudar. Eu acho que sempre é tempo, né, para esse tipo de coisa. não é E só vocês pensam, Amanda, em fazer uma road trip, em pegar, alugar uma campervan ou uma Kombi, ou o que seja, igual vocês fizeram um tempo no Brasil e sair pelas estradas aí da Austrália? a gente já foi olhar. Foi uma das primeiras coisas que a gente foi ver, foi dar uma olhadinha. Que também tem uma estrutura absurda. Tudo é muito estruturado, então tem uma estrutura muito grande. Na verdade, Mariana, no primeiro domingo que nós estivemos aqui, a gente foi conhecer uma das praias bem famosas aqui, que é a Praia de Colombata. E aí, quando a gente estava no caminho, a gente estava a uns 30 quilômetros dessa praia. A gente foi passando assim, nossa, tanto motorhome passando pela gente que meu marido e eu conversando assim, nossa, deve estar acontecendo um evento em algum lugar. Vamos seguir para ver qual que é o evento. E aí disseram assim, não, não é um evento, é porque é uma cultura daqui. Os australianos têm muitos Sim. motorhomes. E aí a gente foi procurar para ver o preço, para ver como que é, do que precisa.
E aí a gente se encantou pela estrutura do motorhome e já começamos a pensar em alugar para fazer o mesmo que fazemos no Brasil, né? Que legal. Na E é verdade, legal, né? Uma coisa legal, vocês que já fizeram isso no Brasil, vocês curtiam fazer isso, viajar, dormir na Kombi e estar cada dia num lugar diferente? porque você tem casa, né? Você só muda o quintal. A ideia que a gente tinha era essa. Quando fechava a porta, eu estava dentro de casa. Então, só que com uma estrutura muito maior, né? A gente gostava da Kombi porque a Kombi não chamava atenção. Tem a questão da segurança lá, tem a questão financeira também. Então, a gente estava com uma Kombi bem estruturada, tinha pia, tinha fogão, tinha tudo bem direitinho, mas era pequenininho. E aí a gente viu que dá para fazer o mesmo aqui numa estrutura um pouquinho maior, que dá um pouco mais de conforto. Então, a gente quer fazer isso sim. Ah, muito legal. Gente, quem quiser acompanha o Instagram, né, da Amanda, do Natanael, de Missão em Missão, que lá tem, vocês, né, compartilharam lá algumas das aventuras de vocês de Kombi pelo Brasil, né? Vocês também compartilham algumas coisas relacionadas ao intercâmbio em Gold Coast. A pessoa que perguntou aqui sobre a idade para fazer intercâmbio, está perguntando também dos detalhes. Manda uma mensagem direta para a gente, para o nosso Instagram, por favor, que a gente te dá todos os detalhes, te coloca em contato com um dos nossos consultores. E Gold Coast também tem transporte público, viu, gente? É bom destacar isso, eu acho, né, Amanda? Para quem chega, não vai comprar um carro imediatamente, ou quem está passando só um tempo, não tem por que comprar carro. Eu fiquei aqui em Melbourne muitos anos sem carro e me virava. As cidades na Austrália têm essa estrutura também do transporte público e Gold Coast não é diferente. Tem ônibus, tem trem, tem tram, né? Então é possível se locomover por aí. Muito. Renata, desculpa, eu não sabia seu nome, mas Renata, manda uma mensagem direta para a gente que a gente passa as informações, tá? É possível se locomover tranquilamente, né, Amanda? Você consegue se locomover bem por aí? Com certeza, eu até peguei aqui, ó, para poder mostrar para o pessoal. Eu fiz cartão Gold Card, que chama aqui na cidade, 2 dias, depois chega aqui, a gente vai sair, vai procurando, né? Ai, obrigada, Isabelle. Foi muito tranquilo para fazer, e aí eles estão fazendo uma campanha para as pessoas pagarem online, né? Usarem o celular para fazer o pagamento, usar na carteira. Então, as passagens estão $1. Você não consegue se locomover de uma parte do estado para outra, assim, por $1. Tá? Eu tô feliz. Que Aí, ótimo, viu? meu cartão e tô indo por aí. Muito, muito tranquilo, muito estruturado, realmente. Ótimo, viu, gente? Ó, a Amanda mostrou aí o Gold Card, que é como se fosse um bilhete único, né? Um cartão que você usa para todo tipo de transporte. Todas as cidades, né, aqui na Austrália, as principais cidades têm o cartão próprio do transporte público. Então é isso. Bom, quer finalizar com mais alguma mensagem sobre o intercâmbio em Gold Coast, Amanda? Sim, gente, se organizem, se planejem, né? Fiquem perto das pessoas que vocês amam, porque aqui a gente sente muita saudade. Eu acabei de chegar, mas eu era sempre muito conectada com a minha família, então a gente sente saudade, mas é possível conversar todos os dias. A internet está aí ajudando a gente. Se organizem para terem a melhor experiência possível aqui, porque é um país incrível, com muitas oportunidades. Então, se você se organizar, a sua experiência vai ser das melhores. E venham. É Maravilha. isso. Tem uma pessoa aqui que já falou, a Má, falou que adorou tudo. Em abril está em Gold Coast, ó. De repente vocês até se encontram por aí. Coisa boa, né? Amanda, ó, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Obrigada mesmo por tirar esse tempinho para contar um pouquinho pra gente da sua experiência em Gold Coast. Sucesso, tudo de bom para você, para o Natanael. Espero que a gente se encontre em algum momento, né? Quando eu for para Gold Coast, vou te procurar por aí para a gente bater um papo, tomar um café, já que você gosta de café. E vem para Melbourne. Quando pegar o motorhome, alugar o motorhome, vem para cá, desce para cá. Pode deixar, já me falaram que aí é mais frio, eu vou ir pegar um pouquinho de frio com vocês, tá bom? Obrigada. Isso mesmo. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um beijo, até mais. Um beijo.